Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for a hora que você esteja vendo esse vídeo, tá? Antes de tudo, sintam-se todos abraçados nesse momento. Nós vamos falar um pouco sobre equilíbrio, tá? Na nossa atividade aqui nós vamos trabalhar um pouco de equilíbrio sobre 3 apoios, equilíbrio sobre as mãos, vamos brincar um pouco com essas transferências de peso e de pontos de equilíbrio, certo? Antes de tudo, pedir a cada um que tenha um máximo de atenção com relação aos exercícios, tá? Com o alinhamento e tenha os cuidados necessários, já que a gente não vai poder estar acompanhando cada um. Então, os exercícios vão de básico, desde você que está querendo fazer pela primeira vez em casa, até alguns exercícios de nível intermediário, tá? Se a gente seguir praticando direitinho, vai ser massa! E dizer também que são exercícios que trazem um benefício para a sua saúde maravilhoso. Vai trabalhar força, vai trabalhar mobilidade, vai trabalhar alongamento, trabalha consciência corporal, sem falar na autoestima que vai ser bastante elevada. Então, vem com a gente que vai ser massa. E aproveitar também esse momento já no início para agradecer aos meus companheiros do grupo Desequilibrados, certo? A Dielan Viana, e principalmente ao Rafael Melo, que está me dando essa força na captação das imagens e edição do vídeo. Valeu, Desequilibrados, sempre juntos! Esse é o projeto Encontro de Palhaçaria do Grupo Garajal. Essa oficina se chama Experimento em Equilíbrio com Aldebaran Faustino. Vamos lá! Para começar, nós vamos ativar bastante as mãos, tá? Podem fazer movimentos rápidos com os dedos, abrindo e fechando as mãos, solta o punho, como eu estou fazendo na imagem aí. É muito importante que a gente faça exercícios de rotação, certo? Até para lubrificar as articulações do punho e também já ir ativando um pouco para favorecer a mobilidade. Alongando um pouco os dedos. Vamos pensar em alongar cada parte do punho. Nos exercícios sobre as mãos, eles vão ser bastante utilizados. Nesse a gente junta os punhos e simplesmente faz movimentos de rotação, passando um pelo outro, certo? Pode pôr o polegar aqui na base do punho, dar uma breve massageada, apertando um pouco. Massagear também ajuda a favorecer a mobilidade, também os alongamentos. Agora no chão, eu vou fazer alguns movimentos, que no caso também são para mobilidade, também são de rotação, para lubrificar bastante as articulações. Uma vez que nós vamos trabalhar muito com peso sobre elas, e principalmente para quem não tem o hábito de fazer movimentos como parada de mão, ou de equilibrar-se na mão, ou se apoiar sobre as mãos, é importante fazer um trabalho de fortalecimento e também de alongamento, até para que o corpo vá começando a se acostumar com essa nova atividade, né? No início pode ser um pouco doloroso, mas de acordo com o seu treino, à medida que você vai desenvolvendo, isso vai começar a se tornar orgânico. Aí vocês veem que eu faço uma rotação com o braço, logicamente cada um vai no seu limite, depois eu forço um pouco mais o alongamento, eu já tenho uma extensão que dá para passar até esse ponto. Algumas pessoas vão além disso, outras, logicamente, nem tanto. Então, cada um respeita o seu limite e vai fazendo de acordo com as possibilidades do seu corpo, tá? É fundamental que em todos os exercícios você investigue o seu corpo, tenha um diálogo interessante com ele, uma troca, e aí sim, você trabalhe de uma forma que não te machuque. Você não precisa sofrer para fazer um bom exercício, para ter um bom desempenho físico, tá?
uma coisa que eu gostaria de observar, vocês viram que quando eu estou no chão eu levanto dessa forma, né? Ou você se coloca em quatro apoios ou agachado, mas ao desenrolar o corpo, a cabeça sempre sobe por último. É bom manter, tá? Aí, como vocês veem, fiz uma rotação de cotovelo, agora com o braço inteiro, para fazer a mesma rotação nos ombros. Então, reforçando o que eu havia dito antes, né? A gente lubrificar bastante, aquecer bastante as articulações, né? Aí agora um movimento de alongamento. Aí uma pequena correção que geralmente as pessoas elevam o ombro, deixando ele encostado no queixo, um pouco mais alto. É fundamental que mantenha ele na linha, tá? O alinhamento ele é fundamental para os alongamentos. Até porque se você não mantém o alongamento, você acaba trabalhando um outro grupamento muscular que não é o que deve ser focado no movimento. Nesse você põe a palma da mão entre as escápulas e alonga. Vocês vêm puxando para a lateral por conta da posição da imagem, mas na verdade a gente eleva como se fosse tocar o cotovelo no teto e aí sim acontece um leve deslocamento para a lateral, tá? Alongando bastante. Quando trago o braço à frente é fundamental que ele fique na linha do ombro, tá? E aí a gente alonga. Esse alongamento inicial, o ideal é que ele seja uma coisa mais dinâmica. Como vocês podem ver, eu estou alongando e não estou passando muito tempo nas posturas, até porque a gente vai fazer um trabalho de resistência e força. Então, o ideal é que eu não faça um alongamento muito forçado no início. Esse alongamento pode ser no final, até para a gente ter um aproveitamento melhor, tá? Esse é uma preparação inicial que tem como exemplo, mas logicamente você pode fazer um alongamento que você já está habituado a fazer. Tem uma série de outros exercícios que não foram adicionados aí, mas podem ser adicionados. E aí fica a critério de cada um, tá? Lembrando que é fundamental aquecer bastante, lubrificar as articulações e trabalhar os membros superiores, principalmente, mas também o corpo todo, tá? Nesse movimento eu estou alongando o pescoço, a mão ela não está puxando, tá? É só o peso da mão e a mão oposta ela faz um movimento contrário em direção ao joelho, só para ampliar o alongamento, tá? Antes teve um movimento de rotação do pescoço. É fundamental trabalhar o pescoço porque assim a gente vai trabalhar principalmente nas figuras de três apoios com muita força, muita pressão do corpo sobre ele. Então, é ideal que a gente trabalhe bastante, até para que não fiquemos com nenhuma tensão. Aqui você só olha o teto e com a ajuda de dois dedos de cada mão você empurra um pouquinho o queixo para cima, lembrando de manter o alinhamento do corpo, tá? E sempre o inverso. Foi para trás, agora para frente, mesma coisa, as mãos entrelaçadas sobre a cabeça, só o peso. Aí às vezes as pessoas desmontam a postura, né, como estou fazendo agora. Ou levam o quadril para frente, ou envergam as costas. O ideal é você manter a postura, trava o abdômen e simplesmente deixa a cabeça relaxada. Aí uma coisa que eu gosto bastante e pratico nos meus treinos, e sugiro que vocês façam também, da forma de cada um, claro, são movimentos que trazem um trabalho de mobilidade, força, equilíbrio, e também você investiga, tem a possibilidade de investigar novos movimentos no seu corpo. Então é só você brincar nesse momento, tá? Trabalhe um pouco de transferência de equilíbrio, mobilidade das costas, você pode se locomover pelo espaço, enfim, é um momento seu com o seu corpo. Muito comum também nós utilizarmos isso em atividades de teatro, circo e etc. Né? Então, o seu momento com o seu corpo. Por que esse momento é tão importante, na minha opinião? Porque você vai estar trabalhando
com planos. Aqui eu vou estar trabalhando só o plano baixo, tá? E num tempo bem lento. No caso, não tanto, mas lento. Até para evitar que de repente alguém venha a se machucar em algum movimento. Aí você vai simplesmente trabalhar o seu equilíbrio trocando as bases. Então você usa as mãos, usa as pernas, o joelho, a cabeça. Fica a critério de cada um, tá? Aí, o que é importante perceber nesse momento? Quando você transfere o movimento de um movimento para outro, como é que fica a força? Para onde vai o ponto de equilíbrio? O que você precisa para se manter naquela figura? Então, toda essa investigação que você vai fazer com o seu corpo é fundamental, tá? Quando encontrarem posturas desafiadoras, fiquem um pouco nela para sentir o que dói mais, o quanto de força que está fazendo em um ponto, como podemos fazer para transferir essa força e aliviar um pouco aquele ponto, ou deslocar um pouco para conseguir equilibrar aquela figura. Então, essa é uma investigação que eu sugiro que seja diária. Com certeza ela vai abrir muitas possibilidades para cada um de vocês, tá? E claro, à medida que vocês forem trabalhando, vocês vão descobrir muitas coisas, o corpo de vocês vai adquirindo mais força, mais mobilidade, mais consciência corporal, e tudo isso vai começar a favorecer não só o seu equilíbrio para os movimentos, como para outras atividades da vida e até mesmo o seu possível repertório aí, caso você trabalhe com arte, trabalhe com o corpo, trabalhe com essa expressão física corporal, né? Aí, ao terminar, também é interessante vocês fazerem, nesse momento, eu estou fazendo uma breve torção, não é um movimento de alongamento, é só uma torção mesmo para dar uma relaxada no tronco, ela mais relaxa do que alonga, tá? Uma perna cruzada sobre a outra relaxada, braço esticado, apoia no joelho e você olha para a posição oposta. E aí, seguindo essa brincadeira de transferência, a gente já pode aproveitar que o corpo já dá uma aquecida também e também trabalhar alguns movimentos de alongamento e mobilidade. Nesse momento, eu fiz o exercício com as pernas esticadas, que é o correto, tá? E agora eu fiz com a perna flexionada, porque algumas pessoas têm uma certa dificuldade de ficar com a perna esticada nesse momento. O ideal é esticado, porque nesse movimento nós estamos trabalhando o alongamento do ombro, das costas, também das pernas. E quando a gente faz com a perna flexionada, aí a gente compromete um pouco esse movimento. Mas como o foco aqui é principalmente alongar os ombros, no início você pode fazer um pouco assim com a perna flexionada, como eu demonstrei, tá? Nesse, você deixa os joelhos, o quadril alinhado como está, braços bem esticados à frente e tenta encostar o peito no chão, tá? Como mostra a figura. Faz um arco mesmo nas costas, isso. Trabalhando bastante mobilidade do ombro, que nós vamos usar também bastante. Essa figura eu fiz ela bem alta para a gente ir descendo depois, tá? É um arco. E aí a gente podem ver que existe uma espécie de curvatura nas costas, né? Porque eu estou empurrando bastante o chão e fechando o peito, que isso vai ser fundamental para alguns movimentos que nós vamos fazer lá na frente, tá? E aí, no caso, sempre fazendo o alongamento das costas, que nós vamos usar bastante. E aí eu finalizo com essa postura que na yoga chamam de a postura da criança, né? Que é uma postura de relaxamento para as costas. Aí, nesse momento, é importante não ficar muito tempo, já que a gente está no início do nosso trabalho, é mais para compensar um pouco as tensões que tiveram durante o aquecimento.
Então, o ideal é não relaxar, até porque nós vamos fazer um trabalho de força e resistência agora. Mas, assim que concluirmos o treino totalmente, aí sim a gente pode explorar bastante o relaxamento, tá? Agora vamos aos exercícios. Parada de cabeça em 3 apoios. Bom, para começar, a gente vai estabelecer um triângulo, certo? Cada ponta do triângulo vai ser um ponto da base. Nós temos as palmas da mão nas bases do triângulo e o topo da cabeça na outra ponta do triângulo, tá? Na imagem, eu estou usando o antebraço para medir o nosso triângulo, que vocês podem usar da mesma forma, tá? Então você apoia no chão, estabelece a medida do seu triângulo, as mãos em uma ponta, lembrando que vão ficar na distância do ombro, o topo da cabeça vai na outra ponta do triângulo. Mãos espalmadas no chão, topo da cabeça na ponta do triângulo. Então a gente estica as pernas e vai caminhando na direção do corpo, trazendo o peso do corpo para a cabeça. Ao aproximar-se, observem que o quadril ele começa a se alinhar um pouco com a cabeça. No primeiro momento, nós vamos apoiar os joelhos sobre o braço flexionado, tá? Aí retira os joelhos do chão. Repitam esse movimento algumas vezes, até para sentir o equilíbrio, o quanto o seu corpo vai suportar a figura. Num outro momento, vamos começar a esticar a perna para sentir como isso vai mexer com a nossa base. Equilibra mais um tempo. Aí, nós vamos fazer esse mesmo movimento que a gente fez, só que agora apoiado no braço. Uma das pernas apoia o cotovelo, a outra vai ser esticada. Assim que a gente sentir segurança, retira o peso dos braços, ficando na posição grupada com as pernas, e vai ficar alinhado da forma que eu mostrei na figura. Observem que as costas vão ficar retas, o quadril vai ficar alinhado com a cabeça. Observe de frente. Quando a gente eleva a perna, isso já mexe um pouco com o quadril e já muda um pouco o nosso eixo de equilíbrio. Fundamental praticar bastante esse movimento base antes de subir, até para você entender essa transferência que será necessário fazer. Quando você retira as pernas, ativa totalmente a musculatura do abdômen, das costas, e aí sustenta na posição equilibrada. Lembrando que o quadril, ele se eleva, a gente eleva o quadril com a força do abdômen e da musculatura das costas, deixando reto. E eu fiz esses movimentos distante, mas nós já vamos iniciar próximo à parede, tá? Porque assim, se alguém correr o risco de passar, vai encostar na parede e retornar. Observem que eu fiz a mesma medição do triângulo. Aí é importante que a gente mantenha uma distância de pelo menos 5 dedos.
vai fazer todos os exercícios e vai subir. Quando subir, pode encostar o bumbum na parede mesmo. Pode encostar o quadril na parede, estica a perna, vai testando a força da sua base, como é que vai se comportar a musculatura do pescoço. E aí você vai investigando o seu corpo, alinhando, mantendo na postura equilibrada. Pratique algumas vezes, quando estiver sentindo total segurança, comece a distanciar um pouco da parede, tá? Agora eu fiz uma suspensão já saindo da posição carpada. E de acordo com o que vocês forem evoluindo, vocês vão poder subir da forma que acharem melhor. Aqui não dá para ver da lateral, mas eu fiz uma figura com a perna, tá? Trazendo para a posição diamante, depois abrindo, estendendo novamente. Aí são as possibilidades que vocês vão buscar de acordo com o desempenho de vocês. À medida que forem evoluindo, vocês vão poder ficar equilibrados na posição e brincar com as pernas em várias posições, tá? Aqui, no caso, nós vamos fazer agora com o cotovelo. E eu mostro que a posição das mãos é importante, mas não vai influenciar tanto. Tem gente que gosta de botar uma mão sobre a outra, tem gente que gosta de deixar os dedos encruzados, entrelaçados. O importante é manter na posição correta e não colocar embaixo da cabeça, tá? Ele tem que ficar na posição certa. A distância é a mesma, tá? O cotovelo, geralmente, ele fica na distância dos ombros da gente. Algumas pessoas preferem deixar um pouco mais aberto. Isso, de acordo com o corpo de cada um, não vai comprometer tanto, mas o ideal é que se mantenha o triângulo que foi estabelecido, tá? Aqui eu subi carpado e faço novamente aquela figura que vocês viram de lado para ver de frente agora. Diamante, depois estica a perna, depois volta para diamante, palito e desce. E como eu disse anteriormente, as possibilidades vai ser de acordo com a investigação de vocês, tá? Importante lembrar que na base você vai sentir os momentos de transferência. Se você sentir que o peso está em um braço apenas, ou está só na cabeça e você está perdendo equilíbrio para trás, ou está no outro braço, é porque provavelmente está havendo algum problema de alinhamento no seu equilíbrio. Pode ser que você esteja um pouco torto, tá? Então, busque se equilibrar, ficar reto. Se tiver alguém que possa dar essa orientação, olhando para ver se a perna está mais para um lado do que para o outro, ótimo. Se não, depois que você já estiver se equilibrando sem a parede, pode usar o auxílio de um espelho se você estiver sentindo esse desequilíbrio, tá? E agora, no nosso segundo exercício, nós vamos trabalhar um pouco de paradas de mão. Gente, para trabalhar parada de mão, é fundamental fazer exercícios de fortalecimento, tá? Para os braços, pernas, abdômen. Aqui vai ter alguns, aí vocês veem que eu estou calçando uma meia, porque eu vou trabalhar alguns exercícios onde eu vou me apoiar na ponta do pé, né? No peito do pé, usando a ponta. Porque a gente usa muito na parada de mão. Tanto por uma questão estética, mas aí já vai ficar a critério de cada um. Mas aí, a princípio, a gente trabalha, tá? Aqui eu estou fazendo uma canoinha, que é um exercício isométrico, fundamental para parada de mão, tá? Consiste em contrair bastante o abdômen, aí de forma que eu encosto a lombar no chão, tá? Eu rotaciono um pouquinho o quadril para frente para encostar a lombar no chão. Aí você eleva as pernas e os braços. Olha para frente para não tensionar o pescoço. Depois eu giro e faço a postura inversa, tá? Aí já trabalho um pouco mais a contração da musculatura das costas. Vocês podem começar ficando uns 30 segundos nesses exercícios, repetindo umas 2 vezes. Tem vários tipos de canoinha, tá?
A princípio, podem ir de acordo com a resistência de vocês para ir ganhando nesse sentido. Aqui eu estou fazendo um arco, observe que nas costas eu fecho o peito de forma que fica um pouco arredondado ali, ó. Me apoio no peito, tá? Me apoio no peito do pé, aliás. E agora eu estou um pouquinho à frente para alongar mais o punho e trabalhar um pouco a resistência. Esse é um exercício preparatório que a gente usa para fazer suspensão na força, né? Mas aí vocês já podem ir experimentando devagarzinho. Nós não vamos fazer suspensão na força agora, mas futuramente provavelmente vocês irão. Aí esse é só um dos exemplos de exercício de fortalecimento. Existem vários. Aí vocês podem pegar uma série e ir trabalhando de acordo com o corpo de vocês, tá? Esse exercício eu trabalho aqui parando a flexão em alguns pontos, certo? Aí é importante, o cotovelo ele não abre para fora, tá? Ele flexiona para trás no sentido do corpo. Nesses a gente está trabalhando com as mãos na distância do peito, tá? Não é mais aberto. E nem pode ficar aí com o quadril arriado ou com o bumbum empinado lá em cima, tá? Você deixa o corpo pranchado, trabalha bem a contração abdominal e desce. Uma opção, aqui eu compenso um pouco, no caso vocês podem fazer mais para aliviar, mas ainda não é o momento de relaxar, então não demorem. Aí uma opção é fazer de joelhos, tá? Que aí vai diminuir um pouco a força nos braços. Observem que eu estou com o bumbum um pouco empinado, tenho uma lesão no joelho, então essa posição para mim eu não consigo ficar nela corretamente, mas o ideal é vocês estarem totalmente encaixados, tá? Não com o bumbum empinado, que nem eu estou aí. Esses exercícios de fortalecimento, tanto para o antebraço quanto para o braço, é fundamental, tá, pessoal? Precisamos fazer. Aqui agora eu vou começar a usar a parede, tá? A princípio só a gente ficar mesmo. Segura um pouquinho, vai vendo como o seu braço se comporta com o seu peso. Aí você vai aproximar um pouco mais, mantendo as mãos bem espalmadas, na distância dos ombros. Aí você vai subir um pouquinho na parede, tá? E veja como o seu braço se comporta com o seu peso. Subir um pouco mais. Sentiu que está bem, alonga um pouco o ombro. Observe que os ombros ficaram retos com as costas. Essa postura a gente estica a perna, fica na posição carpado, mas nesse momento não vamos passar isso para vocês, tá? Por enquanto só use esse movimento para experimentar mesmo o seu corpo em relação à sustentação do seu peso. E também já trava o abdômen. Aqui nesse movimento, a gente já subiu para uma posição de parada de mão, logicamente apoiado na parede. Se tiver doendo muito, ficar na ponta do pé, você pode ficar com o pé flexionado, tá? Só subam para esse movimento quando estiverem conseguindo sustentar bem, tranquilamente, tá? Esses exercícios, eles vão garantir que o seu braço está preparado para suportar o peso do seu corpo. Então, podemos ir para a parada. Mãos na distância do ombro, bem espalmadas no chão. À medida que vocês forem praticando, vocês vão ver que as mãos de vocês, além de espalmadas, elas vão começar a fazer alguns movimentos até para compensar as transferências de peso que acontecem. Mas isso é uma coisa que vai vir naturalmente, não precisa se preocupar com isso agora. Uma perna à frente, a outra vai ficar estendida atrás, tá? E ela vai fazer um movimento de chutar, porém não é um chute qualquer, ela vai esticada
enquanto que a outra faz esse movimento de empurrar o chão. Podemos fazer esse exercício. Você chuta algumas vezes, eu sugiro que chute 8 com uma perna, a de cima, e depois faça 8 jogadas com a de baixo. Lembrando que o braço ele vai ficar na posição já desde o início, tá? E assim que você joga, o abdômen fica preso até o fim. Não desmontem esse braço, que é o que faz com que você venha a cair, tá? Assim que você joga, você já transfere o peso para o braço e sustenta. Agora estamos trabalhando uma tesoura, onde você joga com uma perna, troca com a outra. Por enquanto, façam ela numa distância boa da parede, bem próxima, mas mantenham no ângulo em que você vai voltar, tá? Não se preocupe em passar para a parede. Agora, no próximo exercício, é que a gente vai começar a passar para a parede. Então, a perna que você jogou esticada, você vai flexionar, encostar na parede e trazer a outra. Estique as duas pernas, olhe no chão, depois volte. Repita esse exercício várias vezes, logicamente trocando a perna de apoio, tá? Quando acontecer de jogar a perna mais alto, não tem problema, é só ter calma. O que acontece muito no início também é você jogar com muita força e quicar, como eu demonstrei agora. Basta ter calma, jogou a perna, passou, se necessário chega com as duas e volta. A parede, ela exatamente vai funcionar como segurança para você. Mas aí lembra, é só jogar, chega com a perna flexionada com calma e traz a outra. Desceu na descida, a perna que chega ao chão primeiro flexiona e a outra se mantém esticada, mas não encosta no chão, só quando você vai desmontar a figura. Agora nós vamos fazer a mesma tesoura que a gente estava fazendo, só que para encostar na parede, tá? Depois que treinar bastante na parede, você vai tentar fazer essa tesoura sem encostar na parede. Faz umas batidinhas. Lembra que a perna ela deve parar mais ou menos na linha onde está a sua cabeça. Então você vai pensar em como jogar essa perna e ficar alinhada com a sua cabeça, com o seu quadril, tá? Quando sentir pressão dos punhos, para um pouco, só movimenta, não alonga, não compensa tanto, tá? Agora vamos fazer um movimento com grupado para sentir mais ainda essa transferência de peso para as mãos. Você se joga, grupa a perna e deixa o peso ficar sobre os braços mesmo, tá? Empurra bastante o chão. Vamos passar a perna, depois de treinar algumas jogadas, encosta o bumbum na parede e fica para sentir o peso. Volta, não precisa sobrecarregar o punho, tá? Fica um pouco, desce, repete algumas vezes. Só depois que vocês já tiverem com mais segurança, aí distancia, encosta a perna atrás e já busca o equilíbrio. Próximo da parede, que aí se você passar, você encosta o pé na parede e desce tranquilamente. Até chegar ao ponto de você distanciar bastante e fazer totalmente sem parede. Essa subida que eu vou demonstrar agora é uma subida em que a gente faz de jogada. Já tira a perna do chão e já equilibra na posição, para quando vocês já estiverem bem seguros nela, fazer. Lembra da contração abdominal, que é fundamental nesse movimento, tá? E quando você joga, você já encaixa o quadril na posição, deixando as costas alinhadas. Agora vamos fazer um exercício de punho, que a gente joga para a parede e com a força do punho a gente tira os pés da parede, tá?
com o movimento que eu estou demonstrando agora. Você transfere a força para a ponta das mãos, para a ponta dos dedos, força empurrando o chão e mantendo o corpo totalmente pranchado. Isso faz com que o seu corpo saia um pouco da parede. E é o que você vai usar para equilibrar posteriormente. À medida que for distanciando da parede, você vai trabalhando esse equilíbrio. Passou da parede, encosta um pé, traz o outro para o centro e usa como referência. Quanto mais vocês praticarem, mais rápido vão conseguir chegar. Agora eu estou passando para vocês a medição, que geralmente usa quando a gente vai jogar a parada, dando um passo. Observem que a posição da mão fica num ponto, mais ou menos no meio, na linha do quadril, vai ficar um pé e os outros pés, os dois pés ficam no ponto onde você sai. Então, um passo vai ser mais ou menos a distância do quadril e as mãos vão na posição da parada. Como eu estou fazendo de forma lenta, fica um pouco mais difícil de alinhar o corpo, mas o ideal é que o corpo já saia totalmente alinhado, tá? Por segurança, sempre façam a primeira voltando para vocês irem sentindo como é esse movimento no corpo. Aí depois faz indo para a parede para sentir como é se você passar, busca o equilíbrio. Quanto mais vocês buscarem a segurança na execução do movimento, mais rápido o corpo vai entender que é seguro e vai facilitar o seu desenvolvimento. Aí, à medida que você for conseguindo executar, você vai se distanciando da parede. Lembra de, num princípio, voltar, fez o movimento, volta. Outra possibilidade que pode acontecer quando você estiver fora da parede é abrir a perna. Sentiu que vai passar, abre a perna e sai pela lateral. Existem outras possibilidades, como cair de ponte, de rolamento, mas essa é uma das mais simples e seguras para você sair da parada caso você passe do ponto, tá? Para não cair de costas. Quando estiver sem a parede, claro. À medida que você for treinando, aí você vai começar a entender esse ponto. Pode fazer um movimento, parou no ponto, leva os pés até a parede, volta e vai estudando esse equilíbrio. E agora no final, só uma pequena forma de você subir, diferente depois que você já tiver com o seu treino bem. E à medida que for melhorando seu desempenho, você se sentindo mais confiança nos movimentos, você pode começar a brincar com isso, experimentar outras coisas. Gente, é fundamental os cuidados com o corpo, tá? Terminou os exercícios, massageia, dá uma alongada, certo? A gente vai ter um cuidado maior com o corpo e isso faz com que você tenha um desempenho melhor, certo? Tanto evita lesões como favorece o seu desempenho. Então, gostaria de agradecer por uma questão de tempo, a gente não vai passar o alongamento final aqui, mas cada um pode fazer o seu alongamento, priorizando principalmente os braços, os punhos, que trabalharam bastante, e o corpo todo. E aí você aproveita para dar uma relaxada no corpo,
Visualiza esses movimentos que você fez. Quanto mais você fixar na sua mente, melhor vai ser para o seu desempenho. E aí, gostaria de agora, nesse momento, agradecer principalmente ao convite do Grupo Garajal, com esse projeto maravilhoso, nesse momento tão necessário. Temos muitos profissionais cuidando da nossa saúde física e é fundamental que também hajam grupos como o Garajal e outros que, através da arte, cuidam do nosso bem-estar de uma maneira geral. Então, valeu!